Iniciamos então as nossas tarefas com o Pai Nosso e Ave Maria, em que todos nos aumentaremos a nossa conexão e a nossa ligação, tanto aqueles que estão aqui presencialmente, quanto aqueles que estão interligados pelo link oferecido. Façamos juntos então o Pai Nosso e a Ave Maria, nos linkando, por assim dizer, nos ligando, nos conectando mais ainda. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Vamos dar início hoje com a primeira palestra, realizada de forma virtual e com logo após, como foi falado, colocar as dúvidas do que o público que está conectado, os nossos irmãos podem ser simpatizantes, os estudantes, os associados, os trabalhadores da casa, aqueles que queiram interagir logo após a palestra. E logo a seguir, nesse novo formato, os passistas, mesmo que dentro das suas casas, poderão conectar-se ao Emana, poderão emanar as suas energias diretamente para o Emana, e do Emana serão irradiadas, conectadas para os irmãos que estão ligados a nós nesse momento. Eu achava coisas que eu não acho mais. Cabia em roupas, sentimentos que já não me servem mais. O tempo corria, me sentia sempre um passo atrás. Na pressa em busca do que me traria paz, encher vazios, tornar sonhos reais. Mas o medo é sim meu inimigo de outros carnavais. Até as estações serve de esperança aos corações. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que fosse superar a dor que é perder alguém e ter de continuar. Mas sou bem mais forte do que eu poderia imaginar. Pensei mais de 1 milhão de vezes sem parar em desistir de mim, por não acreditar. E hoje eu sou o meu melhor motivo pra comemorar. Tudo muda até as estações, serve de esperança aos corações.
vida me deu. Agradecer ao Henrique aí que mandou esse vídeo, né? Essa animação tão bonita e tão inspiradora de que nós temos que ter propósito, não podemos viver sozinhos na nossa vida. Então, meus irmãos, hoje nós estamos conversando sobre a questão do momento, a espiritualidade e o Emana, o que os espíritos do Emana têm a dizer para nós do que nós estamos vivenciando neste momento. Nós temos ouvido falar outras mensagens de que isso faz parte da transição planetária, em que acontecem vários eventos ou várias situações iriam e estão acontecendo, que de alguma forma fariam a separação do joio e do trigo, isto é, separando aqueles que podem e devem continuar nessa proposta encarnatória do nosso planeta e aqueles que devem, quem sabe, partir para outros mundos, porque tudo na vida é evolução. Aqueles que param, estacionam e não seguem o seu caminho ou se desviam, chega um momento em que, por uma lei de justiça, a justiça divina diz: pare, você não pode mais continuar. Todos nós temos que evoluir. Existe uma lei, se chama lei do progresso, a que todas as criaturas devem seguir, independente do mundo. É uma lei divina, por assim dizer. O nosso planeta está passando por aquele processo que todos sabem, ou pelo menos a maioria, de mudança de mundo. Esse mundo chamado provas e expiação, em que há um hospital para uns, uma escola para outros, e quem sabe um presídio para outros, ele está passando por uma situação em que predomina o mal para a mudança de mundo, para um mundo regenerador. Aquele mundo onde existe o mal, mas aí o bem predomina. Então, nesse momento em que esse evento da pandemia, e possivelmente seguir-se-ão outros que nós teremos que enfrentar, serve como um remédio amargo, um despertamento das consciências de cada um de nós em relação àquilo que nós realmente queremos da nossa existência. Queremos ser seres retrógrados, que estacionam, que não evoluem, que lutam contra as leis divinas, ou queremos evoluir e progredir. Então, a dor, o sofrimento, o remédio amargo faz para o tipo de criatura que ainda somos, que despertemos, nos chacoalha, nos balança no nosso íntimo, na nossa vida, no nosso mundo, na nossa família, na sociedade como um todo, para que essa sociedade desperte. E essa possibilidade de despertamento tem que fazer brotar dentro de nós valores maiores e melhores. É a lei da justiça que se faz. Não é o Deus que pune, mas o Deus que permite que, quando a criatura é rebelde, ela desperte pela dor e não pelo amor. Isso não quer dizer que, da nossa parte, façamos qualquer tipo de julgamento, de juízo, de que aqueles queridos irmãos que partiram por essa doença tão dolorosa, ocasionada pela pandemia, têm algum tipo de débito. Não, pelo contrário, pode ser que para eles até seja uma libertação. Não quer dizer isto. E nem os seus familiares que estão passando essa prova e que devemos olhar com bastante carinho e respeito pela dor alheia. E nem quer dizer que nós, que abraçamos a doutrina espírita, seremos aqueles que são os escolhidos. Pelo contrário, aqueles que serão os verdadeiros cristãos. Muito mais o conteúdo, o valor íntimo do que a religião que se professa. Então, nesse momento, temos uma opção e entendemos. Primeiro temos que entender, para depois falarmos de qual é a proposta. A dor é necessária, porque é um mecanismo da evolução, mas o sofrimento é uma escolha. Isto é, como assim? Dor e sofrimento são coisas diferentes? A dor é somente aquilo que está programado e deve vir para aquela pessoa, para aquela sociedade, para aquele indivíduo, pelo coletivo. É o que está programado, necessário para o despertamento. Já o sofrimento é a forma como que nós acolhemos essa dor, como nós interpretamos essa dor, como nós sentimos essa dor e não aprendemos com ela. Isto é, como? Como assim? Se eu me rebelo, se eu me revolto, se eu me desespero, se eu acho somente que aquilo é negativo, não aprendo com aquilo e me torno uma criatura mais egoísta, mais orgulhosa, me desvio moralmente, fujo da realidade, suicídio talvez, drogas talvez, né? Usar as pessoas, poderes políticos, religiosos, seja o que for, me desvio. Né? Aí, claro que vem
um sofrimento muito maior. Então, se nós aprendemos, entendemos, nos tornamos melhores, nesse momento principalmente, mais fraternos, mais tolerantes, mais justos, mais respeitosos até com as diferenças religiosas, políticas, de raça, culturais, de gênero, seja do que for, entendendo que somos filhos do mesmo Pai. Esse convite, aprendemos com isso, essa dor coletiva ou individual poderá ser amenizada, abreviada, encurtada, por assim dizer, porque a misericórdia e o amor do Pai é muito maior. Se agirmos como pessoas e como sociedade de forma oposta, e a espiritualidade nos adverte, que essa dor poderá se prolongar ou, quem sabe, até voltar àquilo que se chama uma nova onda, por assim dizer. Então, depende de nós, claro, depende da ciência, claro, mas a ciência é estimulada pela espiritualidade, o conhecimento científico, até Einstein nos dizia, até Edison nos dizia, suor, mais transpiração, mais inspiração. Então nós precisamos da inspiração divina. Muitos dos conhecimentos são trazidos pela espiritualidade, claro que desde que haja merecimento e entendimento, e são implantadas na prática. A espiritualidade tem que estar ligada à ciência, o conhecimento ao sentimento. Eles não são opostos, eles não lutam entre si, pelo contrário, eles se completam. Então, no nosso coletivo, nós, às vezes, por esse processo de dor, ou nos vitimizamos, achamos as piores criaturas do mundo, ou nos punimos, já que eu sou, ou me culpo, ou eu sou vítima, ou eu sou culpado. Se eu sou culpado, tenho que ser punido. E se eu devo ser punido, eu sou punido com mais dor, com doença física, com doença mental, com doença espiritual, que a gente chama de obsessão. Eu começo a me punir consciente ou inconscientemente. E não é isso que Deus quer. A culpa, então, é autoagressiva. Eu gero problemas para mim mesmo. Eu boicoto a minha felicidade porque cada criatura está destinada à felicidade e à perfeição. Então, em vez de culpa, nós falamos arrependimento, nós trocamos essas palavras. E se eu me arrependo, eu entendo que eu cometi um engano, um erro, um desvio, e eu, em vez de me punir, que a culpa traz punição, eu resolvo reparar. Reparar como? Praticando o bem, fazendo o bem, ser um instrumento do bem. E essa deve, então, ser a nossa escolha, porque essa é a escolha que o nosso Mestre Jesus e nosso Deus, nosso Pai, oferece para cada um de nós. As consequências, nós temos que falar aos irmãos, como nós já estamos adiantando, são físicas. Nós estamos vendo que os processos não são só ligados à pandemia, aos problemas físicos, mas as pessoas, por estarem mais isoladas, não estão fazendo exercício, estão comendo demais, está gerando obesidade, estão assim mais estressadas, está subindo a pressão. Então nós vemos nos consultórios médicos que os problemas físicos estão se avolumando, cardíacos, gastrites, os emocionais, nem falar. Ansiedade, depressão, pânico, etc. Porque nós estamos extremamente preocupados com o futuro e principalmente com a falta de uma solução palpável neste momento. Então, o nosso emocional está à flor da pele. Nós estamos sendo pouco racionais, por assim dizer. Você vê isso a nível político, a nível científico, a nível dos meios de comunicação, a nível dos relacionamentos, a nível até dentro da própria família. Então, o emocional está à flor da pele. O intelectual também está sendo sacudido, a ciência está sendo sacudida também. A nossa mente não sabe no que acreditar. São consequências que estão acontecendo em cada um de nós. As questões também sociais, que mudaram tanto, nós estamos falando dessa forma aqui nesse momento, por causa do distanciamento, mas nós sabemos que os nossos familiares, que nós estamos protegendo, principalmente falando agora dos idosos, estão se sentindo assim tristes. O idoso já tem uma tendência a ficar um pouco depressivo, porque ele já não se sente tão valorizado ou capaz, e nesse momento está afastado da sua família, Ele não pode abraçar um neto seu, ele não está mais socializando com outros idosos e está sofrendo bastante também. Às vezes ele não tem a facilidade até de se conectar pelos meios de tecnologia. As famílias estão com dificuldade de se reunir.
nós temos dificuldade de nos relacionar. O abraço, né? O aperto de mão está cada vez, isso não é mais permitido, naturalmente nós entendemos o porquê desse momento. A troca de energia que a gente faz com esses gestos, nós temos dificuldade, estamos sentindo falta. Por quê? Porque o ser humano é um ser social. Existe uma lei da sociedade, em que as criaturas evoluem em conjunto, em grupo. Elas não evoluem sozinhos, elas precisam fazer parte de grupos. E nós sabemos que quem fizer parte de grupos, né, não só o nosso, que tem esse grupo maravilhoso que é a do Emmanuel, essa equipe maravilhosa de trabalhadores, mas grupos que sejam positivos, né, nas sociedades, nas ONGs, nós temos que ter grupos fortes, firmes, em que aqueles que são mais fortes, psicologicamente, emocionalmente, moralmente, ou até financeiramente, que estejam melhor, ajudem aqueles que estão com mais dificuldade. Temos que nos amparar mutuamente. Então, as condições sociais nesse momento do distanciamento também são um desafio de como nos conectarmos e manter esses nossos afetos e ajudar aqueles que mais precisam. Isso tudo, com certeza, o que nós vibramos, o pensamento é força, é energia. Ele cria uma carga mental, ela cria uma carga energética bastante densa, não só as formas de pensamento que ficam à nossa volta ou no nosso entorno, mas no nosso ambiente familiar e também na Terra como na psicosfera. Nós chamamos psicosfera. O que é a psicosfera? A psicosfera são as emanações dos pensamentos, o conteúdo dos pensamentos de encarnados e desencarnados e a carga energética que esse pensamento tem. Se é de tristeza, se é de medo, se é de revolta, de ressentimento, fica-se aquela carga energética no nosso entorno. E se diz até a espiritualidade nos fala que esse concentrado de energias, essa carga magnética tão densa e pesada, inclusive pode gerar alguns tipos de fenômenos climáticos ou catástrofes, por assim dizer, naturais. Claro que a ação depredadora do homem, do meio ambiente, a questão do lixo, da poluição, etc., né, dos rios, das águas, dos mares, da terra, os produtos químicos, a emissão dos poluentes que aumentam a temperatura da terra, interferem e muito, mas também os nossos pensamentos, porque nós somos um todo. O nosso planeta também tem energia e vibra, e sente também essas conexões que nesse momento são bastante densas e negativas. Isso também traz, de alguma forma, consequências a nível moral, porque as pessoas agora têm uma escolha: ou eu me torno mais egoísta, ou eu me torno mais pensando somente na minha família, em mim mesmo, ou eu vou olhar para aquele que precisa mais, que necessita de mais auxílio, de mais carinho. É um estímulo a sermos mais fraternos, a termos mais tolerância. As pessoas estão tendo que conviver mais dentro dos seus lares. Às vezes não tinham essa possibilidade, porque todos se trabalhavam, chegavam em casa cansados, mal conversavam, e agora está tendo muitos problemas entre os casais, porque é um exercício de paciência e tolerância, e estão se acentuando muitas diferenças, e porque as pessoas estão muito negativas, está havendo muitos problemas dentro dos relacionamentos conjugais também. Então é um momento em que nós somos estimulados a despertar o nosso lado moral, o nosso lado espiritual, o íntimo, olhar para dentro de nós com mais carinho, com mais compreensão, nos abraçarmos e abraçarmos quem está à nossa volta. E dependendo dessas escolhas, é que esse processo de transição, esse processo espiritual que cada um está passando e colabora como fazendo parte de um todo, acontecerá mais rápido ou menos lentamente nessa questão dos mundos e renovação e mudança do processo evolutivo. Então, nós colocamos aqui o Emmanuel e a forma que nós pensamos o Emmanuel, a forma que a espiritualidade nos trouxe, a forma que nós sentimos que com os irmãos, com os trabalhadores, que deve ser conduzida e que tem se mostrado um modelo bastante bem sucedido. Entendemos o Emmanuel como um posto de socorro espiritual. Então aqui recebemos encarnados, recebemos desencarnados, atendemos espíritos enfermos, inclusive acolhemos aqui, porque aqui no plano astral, no Emmanuel, existe o Hospital Maria de Nazaré, muitos irmãozinhos que sofreram e desencarnaram com a questão do Covid também, e vieram em situação de bastante angústia, de bastante medo, e
com dificuldades e que estão aqui internados nesse posto de socorro, nesse hospital espiritual. Então, a Emana é uma casa, um posto de socorro, ela tem esse aspecto terapêutico que atende encarnados e desencarnados. Claro que é uma escola de aprendizado mediúnico, e nós temos os cursos para que aqueles que sentem que têm um compromisso, um mandato mediúnico, possam entender esse mandato, se aprimorar, se tornarem ferramentas úteis. Então é uma escola, sim, é uma escola de aprendizado, mas principalmente uma escola, como diz o Dr. Alexandre antes de iniciarmos hoje a tarefa, um pouquinho antes, que ensinemos aos estudantes que eles não sejam somente, desenvolvam o talento ou mediunidade, mas principalmente sejam verdadeiros cristãos. É uma questão que tem que trazer não só o conhecimento da doutrina dos espíritos, mas o autoconhecimento. Olhar para dentro também com coragem e verificar quais são as suas brechas psíquicas, emocionais e morais que as influências se fazem, sejam dos encarnados ou desencarnados. Nós chamamos aquilo que é a obsessão, como os irmãos lembram, a influência de uma mente, de um espírito sobre outro, sugando a sua energia ou perturbando, mas também manipulando a sua vontade. Então, eles só conseguem quando há uma conexão, quando há uma brecha, uma sintonia, e nós conhecermos a nós mesmos, nós podemos entender quais são os nossos pontos fracos e que são estimulados por aqueles que ainda não vibram, nossos irmãos que ainda não vibram no bem, não fizeram ainda boas escolhas. Olhamos também, e a espiritualidade tem nos colocado, que o Emana é um centro irradiador de energias. Por isso é que nós vamos fazer, ao término da nossa preleção, os passes emanando energia para os irmãos que estão conectados, como foi também no relaxamento da Gi, que falou lá das pessoas que estão nos hospitais, necessitadas, e tantos outros lugares em que as pessoas estão sofrendo, muitas vezes sem qualquer tipo de suporte ou apoio. Só o remédio não é suficiente. O amor, a fé, a oração são muitas vezes as medicações mais necessárias em determinados momentos. Olhamos também e entendemos o Emana como uma oficina de trabalho. Quer dizer o quê? Que cada um que tem vontade de trabalhar, de fazer o bem, dentro da sua possibilidade, dentro do seu tempo, claro que tem um tempo mínimo que a pessoa tem que participar, que normalmente a pessoa vem um dia para estudar e um dia para trabalhar, doar a sua energia, mas ela recebe muito mais do que doa. Então é uma oportunidade, é uma oficina de trabalho, por assim dizer, que congrega múltiplas especialidades que estão interconectadas. As diferenças que nós fazemos existem aqui na Terra, porque no plano espiritual, mesmo você sendo de uma linha de Umbanda, seja um médico, seja um cientista, um psicólogo, seja um apômetra, todos são trabalhadores do bem, seja um padre que trabalha conosco aqui no plano espiritual ou um pastor, eles trabalham de forma conjunta, harmônica, interconectada dentro do seu conhecimento e dentro da sua especialidade. Então, ela também segue uma filosofia holística porque olha a pessoa como corpo, mente e espírito, olha a pessoa como um todo. Claro que não substitui a necessidade do atendimento médico de saúde, mas complementa quando nas questões físicas, ajuda muito nas questões emocionais e psicológicas, não substitui o psicólogo e é essencial nas doenças espirituais ou obsessivas. Mas sempre segue a ética crística. Isso é muito mais importante do que sermos bons médicos como ferramentas, como diz o Dr. Alexandre, é sermos bons cristãos. Então, eu gostaria de passar para os irmãos as mensagens que a espiritualidade nos trouxe. Por que nós mantivemos aberto o Emana? Claro, com essas restrições, eles nos colocaram que nós tínhamos que realmente deixar aberto, porque aqui há muita necessidade de encarnados e desencarnados. Atendemos situações as mais complexas possíveis, de irmãos de outros centros que as casas estavam fechadas, de espíritos ligados a essa situação da pandemia, de espíritos suicidas e outras, e nos fortalecemos muito, nós como equipe, ao fazê-lo, com todos os cuidados. Eu vou falar de alguns irmãos, então, de alguns mentores nossos que passaram mensagens. Eu vou procurar ser breve para que os irmãos possam entender. Eu não vou falar do jeito que eles falavam, não vou interpretar,
mas eu vou resumir em síntese, então, o que eles nos falaram. Cacique Juraci, que é um espírito dos índios, trabalham conosco, são seres abençoados, trazem energia da natureza, ele colocou que, nesse momento, né, o ser vivo, menor de todos, atingiu o ser maior, o ser mais completo. A natureza responde às ações do homem branco. Então ele nos alertou assim, isso não é uma lição? Nós somos um vírus, a criatura que é mais simples do ponto de vista físico, está ameaçando a civilização como um todo. Mostrando que a natureza também reage, porque muitas das vezes, pelo menos até o momento, se sabe que esse vírus veio de um morcego. Como muitos outros vírus, malária, outros parasitas, né? Malária, dengue, febre amarela, etc., da ação destruidora do homem quando invadiu as florestas. Então a natureza também responde, a terra também responde às nossas ações. Seu Veludo nos colocou neste momento de uma forma bastante firme, como ele costuma ser, o guardião da casa, guardião dos trabalhadores da casa, dos trabalhos da casa, que este é o momento de sermos verdadeiramente corajosos e estarmos unidos. Quem é trabalhador no Cristo tem que estar unido, um apoiando o outro, tem que ter coragem, tem que ser um verdadeiro cristão. O Dr. Alexandre pediu para que explicássemos, durante um dos nossos atendimentos de saúde, da questão das informações, da questão do sistema nervoso autônomo. Eu vou procurar ser breve em relação a isso, mas preciso explicar para os irmãos. Todos nós que estamos sentindo muito medo nesse momento, nós temos instintos, é a nossa parte instintiva, é a nossa parte emocional. Essas situações existem até nos seres irracionais. É a questão da sobrevivência, é a questão de conservar a minha integridade física ao contato de uma ameaça, como aquela que estamos sentindo hoje em relação à pandemia. Então é a reação de luta ou fuga. Quando eu tenho uma situação que ameaça a mim, ou quem sabe a minha família, ou eu enfrento essa situação, ou eu fujo. Se eu ficar paralisado, aí sim, aí é pior ainda, né? Porque aí a situação vai me atingir. Então quando nós temos, isso é instintivo, nós precisamos pensar, nós reagimos. É uma forma de sobrevivência, o instinto de conservação. Deus colocou em nós para que nós possamos nos proteger, e aqueles que reagem rapidamente ao longo da evolução foram aqueles que sobreviveram, as espécies que sobreviveram. Como é que isso acontece? É porque existe uma ligação entre o nosso cérebro e o sistema glandular. Então a gente chama sistema neuroendócrino. Isto é um sistema nervoso autônomo. Liberamos substâncias químicas que são transmissoras, neurotransmissoras, que a gente chama, né? Adrenalina, cortisol e outras são hormônios, para reagirmos rapidamente àquela situação que nos agride e nos ameaça. Ou estimulamos determinados nervos no sistema nervoso que a gente chama simpático, que nesse caso, quando prolongado, não é nada simpático, né? É o sistema nervoso autônomo, eu não preciso pensar para reagir. Sentimos uma ameaça e nós já reagimos ou enfrentamos. Por causa desse eixo em que está ligado uma parte do cérebro chamada hipotálamo a uma parte glandular chamada hipófise. Dentro do nosso cérebro existe uma conexão entre a parte nervosa e a parte endocrinológica, a parte glandular. E esse sistema ativa uma glândula que é uma glândula do estresse, que é a glândula chamada suprarrenal adrenal. Fica acima dos rins. Ela que libera essas substâncias do estresse, adrenalina, cortisol, que faz o nosso coração pulsar mais rápido, contrai os nossos vasos sanguíneos, deixa o nosso cérebro mais alerta, mais atento, mais agitado, para nós reagirmos rápido. Dilata as nossas pupilas porque a gente amplie o nosso campo de ação, a nossa esfera de ação, e nós reagimos rápido. Desvia o sangue do aparelho digestivo para os músculos, para os braços e pernas, para a gente enfrentar o problema ou correr. Então isso é uma forma da gente lutar ou fugir, instinto de conservação, automático. Mas imagine se esse sistema começa a ficar ligado sem parar, ininterruptamente, ou acionado várias vezes, toda hora. Isso gera um desgaste extremamente grande, não só a nível de energia, mas a nível físico, a nível emocional. Começamos a ficar estressados, a nossa mente agitada, dormimos mal, insônia, dificuldade de concentração, nosso coração começa a dar arritmia, acelerar,
contrai os coronários, aumenta o risco de infarto, né? Aumenta a pressão porque contrai os vasos, nosso estômago dá aquela gastrite, nosso intestino às vezes também funciona e assim vai. Você começa, esse estresse prolongado começa a nos trazer doenças físicas. O Dr. Alexandre diz, filtrem as informações. Todas as vezes que vocês acessam uma informação negativa, é como se se ligasse esse botãozinho do sistema de alarme do seu organismo, que é esse sistema nervoso autônomo, esse sistema neuroendócrino. Então, avise os irmãos de que filtrem as informações do celular, né, as da internet, das redes sociais, aquelas que vêm na televisão, porque todas as vezes que a gente escuta esse conteúdo negativo, nós reagimos mesmo que de forma inconsciente. Então, mais oração, mais relaxamento, mais meditação, mais boas mensagens. Não quer dizer desconectar-se do mundo de forma nenhuma. Mas se aquela informação não é construtiva, não é útil, não vai mudar o teu comportamento, não vai acrescentar, não tem por que acessar. Nos trará enormes perturbações. Então, importância de manter, para nos blindarmos dessa carga energética e filtrarmos as informações. Pai Jacó nos diz assim também, é um mentor da casa também, né? O Dr. Alexandre é o diretor de saúde espiritual, diretor do Hospital Maria de Nazaré, faz parte da legião do Dr. Bezerra de Menezes, ele que cuida do Hospital Maria de Nazaré, junto com o Dr. Leocádio, que está começando a vir trabalhar conosco também, com muita honra. E o Pai Jacó é o nosso mentor na questão da sabedoria, do caminho, da filosofia que devemos dar na casa. O Pai Jacó, numa orientação, nos passou assim, filhos, cuidem muito com o seu caminho, que o caminho de cada um seja de luz. Porque ao longo desse caminho, muitas vezes, nós sentimos faiscar brilhos falsos, né? Que de repente querem nos desviar. Que pode ser o excesso de comida, que pode ser a bebida, que pode ser a sexualidade em desvio, aqueles prazeres que nós temos, né? Ou às vezes comprar demais, ou você começa só a pensar em dinheiro. Evitem esses brilhos falsos, porque eles trazem aquele prazer momentâneo, mas não trazem a verdadeira felicidade. Às vezes nós nos desviamos do nosso caminho de luz, porque esses brilhos começam a nos ofuscar e nós começamos a ficar fascinados por eles e fazemos más escolhas e nos desviamos do nosso caminho, da nossa programação encarnatória. Então, buscar muito mais felicidade do que prazer. Cuide com o brilho falso do mundo. Então, meus irmãos, o que nós temos como proposta do Emmanuel? Primeiro, fazermos daqui que esse ambiente seja um ambiente seguro, porque nós estamos vivenciando essa situação, né? Que esteja adaptado a essa nova realidade. Então nós estamos reforçando com os nossos irmãos que entendem de tecnologia esses dispositivos, esses aplicativos que nós podemos nos conectar, não só pelo conhecimento, mas energeticamente. Isso é, os irmãos estão ouvindo não só uma palestra, estão ouvindo a energia que estão recebendo a energia que emana da palavra, do que nós estamos conversando, e vão receber a energia do passe também. Nós podemos nos conectar à distância. Imaginem que, mesmo que a casa volte, se fique um modelo misto, né, o híbrido, um pouco presencial, um pouco à distância, aquelas pessoas que às vezes estão doentes, que não queriam assistir uma palestra, ou que estão idosas, ou que estão distantes, elas poderão estar conectadas. Vejam que coisa maravilhosa que pode acontecer no futuro e que esse desafio está nos fazendo criar soluções novas, junto com a espiritualidade, ou nós com eles, que pode atingir um maior número de pessoas que tinham outras dificuldades antes, queriam vir a casa e não podiam. As comunicações podem ser virtuais, mas elas são reais. Elas acontecem em outro plano. Você não precisa estar aqui só fisicamente. É bom ver fisicamente? Sim, claro. É bom nos vermos? Maravilhoso. Nos abraçarmos? Mais ainda. Né? Mas nós podemos estar conectados desde que mentalmente, energeticamente, é como se nós estivéssemos juntos. É assim que vai funcionar. Onde está a nossa mente, está a nossa alma, está o nosso coração. Onde está o nosso pensamento, está a nossa alma. Então, nós vamos poder conectar os simpatizantes, os estudantes, os trabalhadores encarnados com a equipe espiritual, e a equipe espiritual daqui poderá também irradiar as suas energias e conhecimentos para aqueles que estiverem
linkados, acessados, né? E todos nós com a Mãe Maria e com o Mestre Jesus. O que a espiritualidade então está nos propondo? Que nós sejamos, de certa forma, precursores, não que existem outras situações que talvez melhores ou mais adequadas, nesse novo modelo, em que muitas das situações poderão acontecer sem a presença física da própria pessoa. Um atendimento, por exemplo, fraterno, com todas as proteções da casa, né? Com a pessoa, o atendente conectado e protegido, poderá muitas vezes conversar com alguém à distância também. Mas quem quiser vir fisicamente, quando for permitido, isso acontecerá. Que cada um abençoe a sua caminhada, que cada um seja abençoado dentro da sua família. E não vamos desistir, não vamos nos deixar envolver pelas influências, pelas perturbações, pelo medo, pelas emoções. Vamos vibrar no amor, vamos manter serenidade, vamos manter equilíbrio, mas principalmente vamos estar juntos. Convido os irmãos então ao encerramento. Então, nesse momento, pedimos que os irmãos que estão conosco conectados recebam dentro dos lares as bênçãos do Pai, harmonizadoras, tranquilizadoras, equilibrantes, amorosas, aliviando as suas doenças, equilibrando suas emoções, deixando mais claro o seu pensamento, mais luminosas as energias que irradiam, para que elas se conectem conosco, com os seus familiares, com o nosso mundo e principalmente com o Mestre Jesus. Pela oportunidade de servir, Jesus, agradecemos, entendendo que somos os devedores do passado, mas que hoje queremos fazer parte da solução. Como diz o nosso guardião, a nossa escolha é não querer ser parte do problema, mas ser parte da solução. Então, nesse sentido, amorosamente, elevamos o nosso pensamento ao alto em gratidão, gratidão pelo ensinamento que estamos tendo nesse momento, como indivíduos e sociedade, e pedimos que as dores da terra sejam amenizadas e abreviadas, que nós tenhamos o merecimento para que isto aconteça. Agradecendo então e encerrando com um Pai Nosso e uma Ave Maria, que convido a todos a fazermos juntos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Muito obrigado a todos.